Vamos lá, gente. Vamos gravando aqui, página 44, capítulo 10, Primeira República, para os 2 segundos anos, né? O segundo A e o segundo B, onde eu havia falado para vocês que nós começaríamos com o Sul, novamente separatista. Então, eu falei para todos que o Marechal Floriano Peixoto estava na presidência, ele foi apelidado de a Esfinge, ou Marechal de Ferro, que é, assim, a maioria das vezes vou falar assim. Ele era muito duro com as ações, né? E aí ele vai enfrentar no Rio Grande do Sul um clima de bastante desavença, né? No Rio Grande do Sul havia o Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, e havia o Partido Federalista. O Júlio de Castilhos, que era do PRR, ele apoiava abertamente o governo do Marechal Floriano Peixoto. O outro, que era o Gaspar Silveira Martins, ele, é óbvio, não apoiava, ele era federalista, né? Ele criticava e tudo mais. Então, e nesse contexto vai eclodir a Revolução Federalista. A Revolução Federalista, ela vai dar assim uma série de problemas para o governo do Marechal Floriano Peixoto, mas ele vai atuar de forma bem enfática, né? Vai conseguir, as tropas legalistas, que eram as tropas do governo, vão conseguir debater, apoiar o PRR, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, né? Vão vencer. E aí, o que vai acontecer? O fato deles vencerem, né, o fato das tropas legalistas, que eram as tropas do governo, ter vencido, não foi suficiente para o Marechal Floriano Peixoto ser novamente eleito o presidente da República, né? Havia aquela imagem da violência com relação ao exército, com relação às ações dele. Havia o desagrado de alguns membros do Exército, havia os desagrados de alguns membros da Marinha e principalmente o desagrado de cafeicultores. Então, o que vai acontecer? Aí a gente já está na transição para o poder civil, né? Logo abaixo da imagem, não sei na apostila de vocês como é. Foi nesse contexto que o Brasil teve como eleito o presidente Prudente de Moraes, foi o primeiro civil a ser eleito no Brasil. Com a eleição do governo dele, encerra-se a República da Espada e abre lugar para a política do café com leite, que a gente já falou ano passado, vai falar, no ano passado não, já comentei com vocês esses dias, né? Mas depois a gente vai enfatizar. O domínio vai ser da oligarquia cafeicultora no Brasil, vai anular as oposições ao regime, vai haver várias manifestações sociais, é óbvio, né, que era uma época de manifestações sociais mesmo. Aqui na apostila eles falam assim, que a população estava cansada de ser um público passivo e desejava ser um público atuante na nova realidade do país. Não foi bem assim que aconteceu, mas vai haver uma série de revoltas, né? O governo do Prudente de Moraes foi a transição, né, para os dois, o sistema político diferente do Brasil, o sistema militar para o sistema civil. Novas bases econômicas vão fazer parte, mas o café continuava na liderança. O governo dele gostaria que o sistema todo de governo fosse civil, não é assim que vai acontecer. Porém, o Prudente de Moraes, ele vai por fim, a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, vai anistiar os principais líderes, vai reatar relações diplomáticas com Portugal, vai tomar posse da Ilha de Trindade, né? E vai resolver o problema de fronteiras entre Brasil e Argentina, que já era velho, tá? Vai vivenciar também, né, a revolta mais importante que a história do Brasil já teve nesse período, que foi, não revolta, mas a Guerra de Canudos, né? E aí, na página 45, a gente vai falar da religiosidade popular e os conflitos no campo. Mas eu vou falar nesse áudio aqui só da Guerra de Canudos. Os demais vamos falando depois, tá? Então, eu já havia falado para vocês sobre a importância e o poder da Igreja Católica durante todo esse período da Primeira República do Brasil e o Segundo Reinado, né?
A Igreja Católica era a organização social do país, legitimava suas ações, enraizava todas as ideologias, né, a questão do pecado, a questão de aceitar tudo que o governo colocava de forma pacífica, né. Nas terras mais distantes dos centros urbanos, onde a presença de autoridades religiosas era bem mais acentuada, vai aparecer a atuação de algumas lideranças místicas, né? No contexto que a gente vai falar agora, nós vamos falar da Bahia e da aparição, do surgimento do conselheiro comunitário cearense, né? Que havia nascido em Quixeramobim, que enfatizava nos seus discursos, né, que era um tratamento de temas religiosos. Ele enfatizava a importância da vida do sertanejo, dava destaque à miséria, à seca, aos impostos abusivos que o governo cobrava. Ele enfatizava o quanto as crianças morriam, né? Esse homem foi o Antônio Conselheiro, que o nome dele era Antônio Mendes Maciel. E a gente vai falar dele porque ele foi o responsável pela Guerra de Canudos, né? Ele criticou a Constituição de 1891, como ele criticava mesmo, né? Toda a República ele criticava. Ele criticou a separação entre o Estado e a Igreja. Ele criticou bastante o casamento civil, dizendo que era obra do diabo, porque nesse momento que eu expliquei para vocês, o casamento civil ele deixa de dar a importância ao casamento na Igreja, né? A assinatura do padre. Ele tinha uma visão antirrepublicana que era bastante explícita e, segundo ele alertava nos seus discursos, né, o que a República podia causar dentro do Brasil: mais miséria, mais transtornos, mais miséria, principalmente a vida do sertanejo. Na fase áurea do governo, né, principalmente do governo imperial, o imperador ele dava assim, importância à educação infantil, fortalecia os ideais religiosos do catolicismo, mas a República ela abriu mão de todas essas ações, né? E havia também uma coisa meio boba, que era o imaginário sebastianista, relativo ao Dom Sebastião, rei de Portugal que morreu, né, há bastante tempo, né, em 1580, e ele não deixou nenhum herdeiro, né, foi por causa dele que nós tivemos a União Ibérica. Então, algumas pessoas, principalmente o Antônio Conselheiro e outros beatos, achavam que iria surgir um novo Dom Sebastião e iria governar o Brasil como um rei maravilhoso, né. Era tudo baboseira, mas ok, né. Aí vocês têm uma imagem da pintura retratando o Arraial de Canudos antes da guerra. Aí o Antônio Conselheiro ele falava abertamente da possibilidade de que, se o povo se organizasse para resolver os problemas, né, ele poderia resolver de forma bem sutil. Em 1882, o Antônio Conselheiro foi proibido pelas autoridades católicas de pregar nas paróquias, né, que era uma coisa normal, ele pregar, né, e também era uma coisa não aceita pela Igreja Católica. Eles acreditavam, a população acreditava nas palavras do bom conselheiro, né. Alguns padres no interior, bem no interior da Bahia, também acreditavam, tá, e protegiam Antônio Conselheiro. Mas aí ele continuou na sua pregação missionária, foi perseguido, ele era culpado de incitar o povo a não pagar os impostos, a se rebelar contra o governo republicano. E aí, num determinado momento, ele funda um povoado num local chamado Belo Monte, que vai levar o nome de Arraial de Canudos, né? Ali, naquela região, bem antes do Arraial de Canudos, foi criado um arraial de fugitivos, né? Uma vila pequena, né? Coisa bem simples. A população, como eu já falei, acreditava muito na figura mítica do Antônio Conselheiro. Eles não tinham esperança de nada, eles viviam com medo da opressão dos coronéis e dos jagunços. Então, muita gente abandonou as suas casas e foram para o Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos se transformou numa grande cidade. Haviam casas, ruas estrategicamente montadas para evitar o ataque, né? E havia, lógico, uma igreja. Todos rezavam, tinham horários para rezar, né? O Antônio Conselheiro estava sempre cuidando desse detalhe. Então, a religião católica, né? Ela era a coisa mais importante que tinha no Arraial de Canudos. Formou-se ali uma sociedade comunitária,
Tudo que era produzido era repartido entre todos, não havia cobrança de impostos, não havia necessidade de autoridades policiais. O Antônio Conselheiro ele foi bem claro com as regras que ele colocou lá e ele era bastante obedecido, né? Só que existia em Canudos a propriedade privada da terra e de outros bens. Isso porque algumas pessoas entraram ali com um pouquinho mais de dinheiro para poder ser convidado e viver lá. Mas isso não transformava ninguém melhor do que ninguém. Isso é bem importante que vocês tenham em mente, né? Ele foi considerado o segundo maior conglomerado populacional da Bahia. O primeiro conglomerado era Salvador. Para o governo republicano, o Arraial representava perigo. E é lógico, né? O governo queria desmontar. Então foram enviadas várias vezes, né, algumas tropas para destituir o local, mas as pessoas que habitavam, né, os sertanejos que habitavam Arraial de Canudos, eles tinham técnica de guerrilha, aprenderam essas técnicas e foram aperfeiçoando, e a maioria das vezes as 3 primeiras vezes em que as tropas republicanas entraram, eles foram expulsos, né? Na 4ª expedição, o governo do Prudente de Moraes enviou cerca de aproximadamente 15 mil homens, muitos soldados, muitas armas, é óbvio, né? E aí o Arraial, que não parava de crescer, ele foi destituído, né? Ele foi desmontado. Algumas pessoas já haviam morrido, o Antônio Conselheiro já estava praticamente morto, já havia sido enterrado ali mesmo, né? O Prudente de Moraes, ele deixou bem claro que a destruição de Canudos era necessária e que deveria entrar para as páginas da história do Brasil, como de fato entrou, né? Vocês têm aí no Saiba Mais um trechinho do Euclides da Cunha, que foi um dos repórteres que esteve presente em todas os embates contra o Arraial de Canudos, e ele deixa bem claro que haviam apenas 4 pessoas ali na frente, né? Um velho, 2 homens feitos e uma criança, né? E os soldados atirando de todo jeito, né? O Arraial de Canudos, a Guerra de Canudos foi um movimento onde houve um forte apelo religioso. Esse forte apelo religioso ele se misturou à questão de um líder, né, que era o Antônio Conselheiro. Havia também traços políticos na Guerra de Canudos, porque o Antônio Conselheiro ele contestava toda a ordem social que havia, ele contestava a forma de como o governo republicano tratava principalmente as pessoas pobres, né? Depois disso, depois que o Arraial foi destruído, né, ele foi destruído dia 5 de outubro de 1897. Depois disso, o governo fez questão de exumar o corpo do Antônio Conselheiro. A cabeça do Antônio Conselheiro foi levada para o Instituto de Medicina. Eles queriam comprovar a demência do Antônio Conselheiro, mas não foi comprovado. Ele não era demente, não, ele era um homem muito sábio, né? O governo do Prudente de Moraes terminou assim, mal visto, né? O exército, e tanto o exército como o presidente estavam desmoralizados, principalmente porque houve violência e ineficiência ao desmontar o Arraial de Canudos, tá? Depois, num outro momento, a gente continua falando, porque aí eu vou entrar na República Oligárquica, tá bom?